ser um assunto que, na verdade, eu gosto muito dessa frase. As pessoas não fracassam, né? As pessoas desistem. Como é fácil a gente desistir de um cliente? A primeira negativa, o primeiro não atendimento, e a gente acabar deixando esse cliente sem atendimento uma futura vez. Ednardo, vamos lá, então, está com você. Então vamos lá, vamos começar. Tá todo mundo vendo aí direitinho, pessoal? Ok. Tá. O que acontece? A gente vai falar aqui, pessoal, de follow-up na prospecção imobiliária, tá? Como o Borella meio que deu a introdução aí, follow-up, assim, ele é uma tradução de acompanhamento, tá? Então, nada mais é do que o acompanhamento do atendimento desde as primeiras fases, desde a hora que o cliente chega até a hora, até o momento da pós-venda, ou seja, até depois que você faz a venda com o cliente, depois que você faz o fechamento da negociação. E é até um conceito interessante, uma situação interessante, que a gente sempre trata o cliente como lead, mas na verdade ele não chega para nós como lead. Então, até a coisa que a gente estava falando, eu e o Douglas estava conversando na semana passada. Um cliente, quando ele chega, na verdade, a gente tem três denominações para esses clientes, tá? Primeiro é o suspect, né? Que é um cliente que ele não é cliente, ele não é nada, na verdade, ele é só um nome, um telefone e um e-mail, e muitas vezes é um cliente que ele nem tem necessariamente o interesse no imóvel, tá? Ele é um cliente que pode ou não comprar um imóvel. Na sequência, a gente tem um prospect, que é um cliente que ele demonstrou algum tipo de interesse no produto, que no nosso caso é o imóvel, porém a gente ainda não fez nenhum tipo de qualificação com ele, ou seja, a gente ainda está buscando o primeiro contato. A única coisa que a gente sabe é que esse cliente tem algum interesse na compra de imóvel, mas a gente não sabe nada de renda, não sabe nada de jornada de compra, não sabe nada sobre ele ainda. A gente está buscando um contato. E finalmente a gente tem a lead pronto para comprar, entendeu? Ele tá em alguma fase da jornada que talvez não seja a fase principal, que é a fase de decisão de compra, entendeu? Então, só para vocês entenderem esse conceito aí de lead, para ficar claro para vocês, assim, quando chega a situação de vamos trazer lead qualificada, a gente não consegue qualificar lead numa campanha, por exemplo. Empresa nenhuma vai fazer uma campanha para você de geração de lead e o cliente já vai vir pronto para comprar, entendeu? O cliente ele vai vir com algum interesse em compra. E aí a gente vai ter todo um processo para a gente tentar transformar esse cliente numa venda, né? Tentar fazer a conversão desse cliente. E o follow-up faz parte dessas técnicas também, assim como o speed selling, assim como a qualificação de cliente, assim como o tal do rapport, que são técnicas de relacionamento para você criar conexão com o cliente e assim por diante. Então, o que acontece? O que é o follow-up? O follow-up, a gente fala muito isso, né? Vende mais quem melhor se relaciona, porque venda é isso, venda é relacionamento. Então, follow-up, a grosso modo, ele é relacionamento. Você vai buscar formas de manter algum tipo de contato com o cliente, fazer relacionamento com ele, estreitar essa conexão, obviamente, dar o suporte que o cliente precisa, para você novamente converter isso em algum tipo de fechamento com vocês, né? Que seja uma venda agora, uma venda nesse momento, que seja uma venda futura, que seja até uma indicação, por exemplo, caso o cliente não esteja no momento de compra e assim por diante. Antes de falar de follow-up, a gente vai falar sobre jornada do cliente, tá? Que é uma coisa muito importante que vocês precisam entender para vocês saberem a hora de fazer cada tipo de contato com esse cliente. Então, a jornada do cliente, ele é o processo, ele é o tempo entre a hora que o cliente resolve, pensa em comprar um imóvel, até a hora que ele efetivamente está pronto para comprar, para ele fazer o fechamento, tá? Então, dentro do mercado imobiliário, a gente tem jornada do cliente que pode durar 30 dias, que dura 6 meses e que dura até 18 meses, tá? A média é entre 6 e 8 meses, tá? Existem clientes que, obviamente, compram mais rápido. Alguns de vocês já devem ter pego o cliente que entrou em contato com vocês, na mesma semana ele fez a visita, no dia da visita já lançou a proposta e no mesmo mês, se tiver tudo certo, se não tiver nenhum tipo de empecilho, ele já comprou. Esse cliente está ótimo. Esse cliente é um cliente que está no final da jornada.
E a gente tem aqueles clientes que eles estão começando agora, que você foi falar de quanto que ele precisa para comprar, e ele vai se adequar, ou seja, ele vai conhecer as situações que tem para ele poder se preparar para comprar um imóvel, tá? Então, a jornada de compra do cliente, ela tem essas quatro etapas, tá? Então, ela tem a etapa de aprendizado e descoberta, tem a etapa de reconhecimento do problema, tem a etapa de consideração da solução e, finalmente, tem a etapa de decisão de compra, tá? Sobre aprendizado e descoberta. Nessa etapa inicial, o cliente ainda não sabe como ele vai adquirir o imóvel. É o curioso. Então, ele está querendo saber quais são os processos, quais os requisitos, quanto que ele precisa, quanto que é de entrada. No nosso caso aqui, que a gente tem a questão do Minha Casa Minha Vida, o que que ele precisa fazer para se adequar no Minha Casa Minha Vida. Muitos deles já acham que vão chegar e vão pegar aquele subsídio cheio, não sabe que existem regras para ele pegar aquele valor cheio ou para ele pegar pelo menos uma parte desse valor e assim por diante. Nessa etapa aqui, pessoal, o cliente é o cliente mais cru que tem, tá? É a etapa que todo mundo recebe. Como eu rodo muitas campanhas, até para outros clientes, até de outros segmentos, na hora que o cliente chega para mim, né, o meu cliente no caso, que é imobiliário, o corretor, enfim, o empresário, ele fala assim, Dinar, mas eu estou rodando campanha e só veio curioso. Só veio cara perguntando, mas comprar mesmo que é bom, ninguém veio. É porque esse cliente é o cliente que está na primeira etapa da jornada do cliente, tá? Nessa jornada de compra. Ele está na etapa de aprendizado e descoberta. Então, esse cliente aí, ele não é um cliente que você deve se desfazer dele, porque ele é um cliente que ele, em algum momento vai comprar, mas ele realmente é um cliente que ele ainda não está maduro para comprar. Vou usar esse termo. Então, ele não está pronto para comprar ainda. É um cliente que, o quanto mais você puder ser prestativo com ele, você conseguir manter algum tipo de relacionamento com ele, ele é um cliente que, na hora que ele estiver passando pelas outras etapas da compra, ele vai se lembrar de você, tá? Logo na sequência, a gente tem o reconhecimento do problema. Então, aqui é o cliente que está um pouco mais maduro. Então, ele quer comprar imóvel, ele já sabe quanto custa o imóvel, é, ou ele pegou algum material da internet, ou até ele talvez já tenha feito um primeiro atendimento com você, e você já falou: olha, isso aqui são as condições de compra, isso aqui é o valor de parcela, você entregou algum tipo de simulação para ele, falou quais são os balões, falou a renda que ele precisa ter, de repente falou sobre restrição bancária, restrição do nome dele, que ele está com algum nome sujo por alguma coisa que ele fez e isso vai causar algum tipo de impedimento. Explicou para ele que ele não pode ter algum outro financiamento que pode comprometer o valor de parcela dele e assim por diante. Então, essa segunda etapa da jornada é na hora que o cliente já está um pouco mais ciente do que ele precisa ou não fazer e, provavelmente, caso ele não esteja pronto, ele vai se preparar para ele poder fazer essa compra. Olá, então eu preciso de 40 mil reais para dar de entrada. Beleza, eu vou me organizar aqui, eu vou juntar esse dinheiro, eu vou vender um veículo, eu tenho uma herança para receber, a pessoa vai se organizar nesse sentido. Na sequência, pessoal, a gente tem a consideração da solução, tá? Nessa etapa, o cliente já está em busca da melhor opção de imóvel que atenda às suas necessidades e ele já está disposto a analisar os imóveis, tá? Nessa hora aqui, o cliente já passou pelas duas etapas, né, de aprendizado e descoberta, ele já tem uma noção de quanto precisa, ele já se preparou melhor para comprar o imóvel. Ou seja, eu sou um profissional autônomo, ele já fez a declaração de imposto de renda dele, ele já tem um recurso guardado, ele já tem uma disposição financeira, de repente ele já liquidou alguma conta que ele tinha antes, algum tipo de parcela que ele estava pagando e podia atrapalhar, ou até mesmo ele limpou o nome dele, que estava sujo há 2 meses atrás, e estava impedindo ele de fazer o financiamento. É importante frisar que é nessa fase que a maioria das vezes a equipe de vendas entra em contato com esse cliente. Essas duas etapas anteriores, pessoal, normalmente, quando a gente tem uma estrutura bem mais elaborada, uma estrutura de grande porte, ela é feita totalmente online. Como é que é isso? A gente vai consumindo produto, a gente vai vendo vídeo na internet, a gente vai acessando sites, a gente vai vendo simulador, e existem ferramentas online onde a gente vai registrando esses acessos que o cliente faz, tá? Então, nem sempre a gente roda campanha com foco na conversão direta. Muito antigamente, hoje ainda se usa, mas não se usa com tanta frequência. Mas se a gente for pegar aí quem é mais velho no mercado imobiliário, vocês vão lembrar que quando se fazia um lançamento imobiliário antes, eles faziam da seguinte forma: isso é uma construtora, tá?
Ela contratava outdoor na rua, então ele pegava as principais vias e colocava lá um outdoor, colocava, não falava nada de valor, falou, vem aí um breve lançamento na região tal, uma mudança no seu estilo de vida e assim por diante. Faziam panfletagens, tá, em regiões específicas, a gente fazia spot de rádio, TV, tá, e a gente usava algumas outras mídias. Nessas mídias, normalmente a gente só criava aquela expectativa no cliente, entendeu? A gente não vendia o produto ainda, a gente só falava que, ó, vem aí um super lançamento da Realiza Construtora, você não pode perder, a região do Jardim Atlântico que faz Salvino vai contar com mais novo empreendimento, mas a gente não soltava nada. O que que a gente fazia? A gente fazia com que o cliente começasse a ficar pesquisando daquilo que era a demonstração de interesse. Hoje, o equivalente que a gente tem sobre isso é o tal do fazer pasta, tá? Então, a gente vai lançar um produto daqui a 6 meses. Primeiro, você tem um meeting com os corretores, na equipe de vendas, e a partir desse meeting, os corretores ficam fazendo ficam juntando pastas, né? Ficam montando as pastas dos clientes para quando o produto efetivamente for lançado, ele já está pronto para comprar. Então, isso é o que a gente chama de as etapas de aprendizado, descoberta e reconhecimento do problema na jornada do cliente. Quando o cliente já está nessa consideração de solução, o cliente provavelmente já passou por esses contatos e ele está recebendo, ele está preenchendo o formulário. A gente rodou uma campanha online e ele está preenchendo o formulário lá dizendo, ó, eu quero saber sobre esse produto. Diferente de algumas outras empresas, é uma coisa que eu considero muito importante vocês entenderem, que é o seguinte: quando a gente roda uma campanha online, uma campanha de formulário, por exemplo, uma campanha de mensagem no WhatsApp, no direct, a gente não pega esse cliente nessa etapa da jornada do cliente, tá? Que é a de consideração de solução. A gente pega o cliente em várias etapas. Então, a gente vai pegar cliente na primeira etapa, na segunda, na terceira e também vai pegar cliente na quarta, entendeu? Só que os clientes que a gente vai pegar no final da jornada do cliente, eles estão numa proporção bem menor do que os outros. Então, esse é o motivo principal, pessoal, de muitas vezes vocês pegarem uma lead e o cliente não tem interesse, tá? Para vocês terem uma noção, isso não sou eu que estou falando, tá? Isso é uma estatística. A taxa de conversão de campanha para mercado imobiliário, ela é de 1% em média, tá? Existem situações onde essa taxa é maior, mas a média dela é 1%, ou seja, para cada 100 clientes com quem você vai falar, um cliente vai comprar. Isso acontece muito com produto de valor agregado alto. Para vocês terem ideia, quando a gente vai falar de veículo, por exemplo, que ele é um produto de valor agregado alto, mas ele normalmente ele é menor do que um imóvel, a gente está falando de 80, 100 mil reais para um veículo novo hoje, essa taxa ela fica na casa dos 3%, tá? De 3 a 7%. 7% é excelente, 5% é bom, 3% é razoável. No mercado imobiliário, 1% é o razoável, tá? 2% é bom e 3% é excelente. Ou seja, você vai fazer 3 vendas de cada 100 clientes que você pegou, tá? Isso é o mundo perfeito, entendeu? Então, é só para vocês terem essa noção de que quando a gente roda a campanha para vocês, seja Realiza, seja vocês fazendo de recurso próprio mesmo, vocês podem pegar cliente em qualquer uma dessas 4 etapas, tá? Todas essas etapas têm clientes compradores, só que tem um cliente que já está pronto para comprar, que está maduro, e tem um cliente que ele ainda não está apto a comprar e você vai ter que ter um pouquinho de paciência com ele, ok? A última etapa que eu estou considerando aqui dessa jornada de compra é a etapa de decisão. Então, o que acontece? Finalmente, o cliente decide pela compra do imóvel, e nesse caso, a missão do corretor é orientar o potencial comprador, destacando as vantagens da sua proposta em comparação a outras, né? Ele está vendo o seu produto em mais 3 ou 4, e conduzir o cliente ao fechamento, ou seja, orientar ele em relação à documentação, como é que ele vai fazer com o banco, vai fazer a parceria. Normalmente as construtoras têm a parceria com o correspondente bancário, e até as imobiliárias de mercado também normalmente têm um correspondente parceiro. Ah, o cara é autônomo, eu preciso organizar para ele fazer uma declaração de imposto. Você vai dar esse suporte para ele e vai acompanhar, né? O que a gente chama de venda consultiva, tá? Então, essas são as etapas principais da jornada de compra que vocês precisam estar com elas bem organizadas na cabeça de vocês para vocês tomarem qualquer tipo de ação depois. Seja na qualificação do cliente, que foi o que a gente falou semana passada com o Douglas, seja nas técnicas de follow-up que a gente vai fazer tanto para abordagem quanto para relacionamento de forma geral, e seja na pós-venda, que embora não esteja falando aqui, mas a pós-venda é importante também
porque ela vai garantir para vocês indicação, ela vai garantir para vocês, de repente, uma segunda compra. A estimativa é que normalmente uma pessoa ela compra imóvel, ela compra pelo menos 3 imóveis durante a vida dela. Ou seja, você tem um primeiro imóvel, na sequência você tem um imóvel de upgrade, e bem no finalzinho ali, na casa dos 40, 50 anos, normalmente a pessoa está querendo uma segunda moradia. É uma chácara em algum lugar, ou de repente os filhos crescerem, eles resolverem ir para uma casa menor e assim por diante, entendeu? Qual é o tipo de lead mais cobiçado pelo corretor? Normalmente, pessoal, todo mundo quer aquele cliente ali na terceira e na quarta etapa. Todo mundo quer o cliente pronto para comprar, entendeu? Seria muito bom se a gente conseguisse fazer isso. Já pensou uma situação onde cada cliente é uma venda? Você recebia ali 5 clientes por dia, eu recebo 5 leads por dia. Essas 5 leads, todas as 5 leads sairiam venda, seja Muito bom. imediatamente, seja daqui a alguns dias, daqui a uma semana ou 2 semanas, entendeu? Mas infelizmente não é essa a realidade, tá? A realidade nossa é que a gente tem que saber trabalhar com os clientes que a gente tem para a gente poder cada vez mais melhorar a nossa conversão e saber trabalhar e conseguir aproveitar os clientes que a gente já tem na nossa base. Eu ouço muito pessoas me procurando, né? Pessoas que nunca trabalharam comigo, que estão procurando um gestor de tráfego, alguém para ajudar eles. E falam assim, Ednardo, eu preciso de mais leads. Eu preciso melhorar, eu preciso vender mais, eu preciso fazer campanha para trazer lead para mim. Aí a primeira coisa que eu faço antes de me aventurar a fazer essa parceria com o corretor ou com a imobiliária é perguntar qual que é o volume que ela tem. Então, tem corretor, às vezes autônomo, fala, cara, eu recebo, juntando tudo aqui, chega a 100 leads para mim, chega a 80 leads, chega a 50 leads. E a pessoa, muitas vezes, ela não está com um problema de volume de cliente, os clientes estão chegando para ela. Só que ela está com muita dificuldade para fazer essa conversão. Ah, mas é porque eu faço campanha e só vem curioso, só vem gente que não quer comprar. Gente, tem essas pessoas? Tem, com certeza vão ter em todas as campanhas. Mas a maioria dessas pessoas, elas querem comprar de alguma forma. O que eu acho importante para vocês é vocês tentarem abrir a cabeça e entender que o cliente que ele está no começo da jornada de compra, que foi o que eu mostrei para vocês no slide anterior, ele é um cliente tão próximo, tão potencial para comprar, quanto um cliente que já está com a grana pronta. A diferença é que o cara que já está com o dinheiro no bolso, que está tudo pronto, o cara já está há 6 meses, um ano procurando imóvel. Que, aliás, é uma das perguntas que a gente faz lá na qualificação do cliente também, entendeu? Então, por isso, eu falo muitas vezes para o corretor que é o seguinte: ele não precisa de mais leads, tá? Ele precisa aprender, melhorar a taxa de conversão dele de forma que ele consiga aproveitar cada vez mais essas leads que ele já tem, entendeu? E conseguir, consequentemente, vender mais para esse cliente. E aí, por esse motivo, a gente vai entrar na etapa de follow-up, tá? Follow-up é o acompanhamento que a gente faz com esse cliente ao longo da jornada de compra dele, e desde a abordagem que a gente faz, a abordagem inicial, ou seja, as tentativas de contato que a gente tenta fazer com ele, até as conversas que a gente tem com ele ao longo desse atendimento, tá? Então, antes de mais nada, tem alguns pontos importantes para a gente destacar aqui para ajudar vocês a ter uma conversão cada vez melhor, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é respondam rápido os seus clientes quando eles chegam, tá? Então, responder rápido faz toda a diferença. Se você conseguir responder o cliente em até 5 minutos após ele ter enviado o contato para vocês, aumenta em 100 vezes a taxa de engajamento dele. Ou seja, o que acontece? O cliente vê o seu anúncio, ele viu o vídeo. Na sequência, ele já mandou uma mensagem para você ali, manda foto, quanto custa, preenche um formulário, no caso, para receber um contato. Naquela hora, o cliente ainda está com a cabeça fresca naquilo. Ele está ali na frente do computador, ou mexendo no celular no horário de intervalo dele, ou até no horário de trabalho, enfim, e está vendo aquilo, ele está interessado. Se você conseguir falar com ele naquele momento, você vai conseguir prender a atenção desse cliente com mais facilidade. Agora, se passou 5, 10, 15, 20 minutos, aí o cliente ele já desfocou. Então, ele já apareceu alguma coisa para ele fazer. Às vezes ele estava ali no intervalo dele do trabalho, ou estava a caminho do trabalho e estava com aquele tempinho livre antes de começar o batidão dele. Ali alguém já chamou ele para fazer outra coisa, ele estava mexendo, falou, fulano, vem aqui, me ajuda com isso. Então o cliente ele acaba desfocando.
ou até mesmo na internet mesmo. Quantas vezes a gente já não começou a ver um vídeo sério aqui de alguma coisa, de repente a gente vê um clique aqui, um postzinho no WhatsApp, alguém mandou uma mensagem, aí a mensagem tinha uma figurinha, aí na figurinha eu já fui lá para o Instagram, porque a figurinha mandou para o Instagram, aí eu já vi 5 vídeos, de repente passou meia hora e eu não fiz nada, entendeu? Infelizmente é um comportamento muito comum da gente. As redes sociais, a internet, ela tem essa característica de desfocar muito a gente. Então, quanto antes vocês conseguirem falar com esse cliente a partir do momento que ele chega, melhor para vocês. E quanto antes vocês conseguirem diminuir esse gargalo de cliente, melhor ainda. Hoje, as imobiliárias e construtoras, elas apostam muito em integrações. Então, eu posso falar isso com uma certa propriedade, que eu acompanho isso desde o começo. Então, muito antigamente, a gente tinha campanha de Facebook, Facebook, Instagram, por exemplo, campanha do Meta, que era uma campanha de formulário. Aí eu preenchi o formulário, eu fazia a campanha, o cliente preenchia o formulário, aí ou eu tinha que ficar com o computador ligado o tempo todo, ou eu tinha que ter uma rotina de a cada 1 hora eu ia lá e baixava aquela planilha de Excel com os cadastros dos clientes e distribuía para o corretor ou para os corretores de acordo com o critério que tinha. Aí eu tinha um CRM, na época a gente tinha o Facilita, eu tinha que cadastrar esses clientes no Facilita, que é um aplicativo que é muito comum que as construtoras usam, para depois essa lead ir para o corretor que estava cadastrado. Aí passou um tempo, surgiram as integrações. Aí agora, ao invés da gente fazer esse processo, a gente tinha a lead, que é quando o cliente fazia o cadastro lá nas redes sociais, ele ia automaticamente para o CRM. Aí, beleza. Só que o corretor ainda tinha um problema, que o corretor passava o dia todo fora. Ele, mas eu não tenho tempo de parar no computador e ficar logando aqui para poder pegar as leads e atender. Aí a gente já teve a disponibilidade das versões mobile, que é a versão do celular, que hoje você recebe um pushzinho, você tem um aplicativo no seu celular para você poder atender esse cliente o quanto antes. Todas essas evoluções que foram feitas ao longo do tempo, elas foram feitas justamente para agilizar esse processo de resposta, tá? Então, fica aí uma observação muito importante. Quanto mais rápido você conseguir atender esse cliente a partir do momento que ele chega, maior é a probabilidade de você conseguir realizar um contato com ele, tá? Então, muita atenção nesse ponto aí. Você conseguiu falar com o cliente, aí é uma outra situação onde você tem que ser o mais assertivo possível nas perguntas que você faz. Isso aqui vai de frente com o que o Douglas falou na última semana, tá? Sobre a qualificação do cliente. São alguns pontos que ele, inclusive, falou lá na reunião, então aqui a gente vai só recapitular rapidamente, tá? Faça sempre, pessoal, perguntas assertivas para esse cliente. Tente extrair o máximo de informação útil possível nesse primeiro contato ou ao longo dos contatos que você conseguiu falar com ele, desses contatos iniciais, entendeu? Então, tem um script de identificação de perfil e necessidade do cliente bem definido, tá? Identifica as necessidades dele, ou seja, qual que é a finalidade do imóvel, se é para moradia, investimento, o que que ele precisa do imóvel, se ele precisa de mais de um quarto, de mais de 2 quartos, se ele precisa de 2 vagas de garagem, localização e etc. Identifica a autoridade do cliente, tá? Você está falando com o cliente, falou, quem vai fazer a compra é você, sozinho? Não, eu vou fazer com o meu marido, vou fazer com a minha esposa. Ou não, eu preciso que a minha mãe vai me ajudar com essa compra aqui, porque o nome dela, ela tem um histórico maior que o meu, eu vou fazer com a minha irmã e assim por diante, tá? Então, identificar a autoridade, muito importante. Identificar o orçamento. Quanto que essa pessoa dispõe para dar de entrada, o sinal, tá? Qual que é a disposição financeira dela para conseguir pagar a parcela? Eu consigo pagar a parcela de até R$ 800, de até 1.200 e assim por diante. Se ela tem FGTS ou não, e assim por diante. Então, identifica sempre o orçamento do cliente, até para você alinhar a expectativa do cliente com o produto pelo qual ele veio, tá? E identificar o tempo de compra que a gente volta lá nos slides anteriores que a gente está falando da jornada de compra. Ou seja, há quanto tempo essa pessoa está procurando imóvel e em quanto tempo ela pretende adquirir. Tá? São duas coisas importantes. Primeiro, para você saber que ela já está ali há 6 meses, 8 meses, um ano procurando imóvel. Então, é importante você saber isso até para você entender. Falou, tá, ela está tentando comprar ou ela está só vendo a melhor opção para ela? Ah, não, eu estou vendo a melhor opção. Beleza, não, estou tentando comprar. Tá, se você está tentando comprar e não conseguiu ainda, qual que foi seu empecilho? Porque às vezes a pessoa já sabe que ela tem um problema. Fala, eu estou tentando comprar, mas toda vez que eu faço análise de crédito, fica condicionando. Então, cara, então se está condicionando, a gente tem que dar um jeito de aumentar a sua renda primeiro.
Depois que você aumentar a renda, a gente consegue fazer. Então, identificar o tempo de compra para o cliente, do cliente é importante por conta disso. E da mesma forma, saber qual que é a expectativa dele de comprar. Falar, olha, eu estou planejando comprar esse imóvel em janeiro, porque eu estou aguardando vir um 13º, eu sou bancário, então eu tenho a participação, né? A gente chama de PPA. Cada banco tem um, que é aquela parte, é um 14º salário. Normalmente o pessoal do ramo bancário tem isso. 14º e 15º, que é a participação nos rendimentos da empresa. Algumas outras empresas têm. Isso normalmente acontece no começo do ano fiscal, ou seja, entre janeiro e fevereiro. Então, eu vou pegar uma grana melhor e eu estou esperando por esse motivo. Então, é sempre bom você ter esses pontos bem definidos na hora que você conseguir fazer o contato com o cliente, tá? Então, faça perguntas assertivas e vai por esse caminho. O Douglas disponibilizou para vocês um pequeno script sobre isso, eu vou disponibilizar também no final dessa reunião, eu vou colocar o link para vocês acessarem também, tá? Caso vocês não tenham pego. Quem pegou na semana passada é o mesmo, tá? Quem não pegou, a gente vai liberar ele novamente para vocês. Como iniciar um follow-up, tá? O que eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, é uma coisa que a gente chama de fluxo de cadência, tá? O fluxo de cadência é uma sequência de tentativas de contato que a gente faz com o cliente para a gente ter o máximo possível de conversão dentro da possibilidade que a gente tem, né? Ou seja, se o cliente realmente está disposto a falar com alguém, a gente seguindo esse passo aqui, a gente provavelmente vai conseguir falar com ele. Se por acaso ele não quiser, é porque ele realmente não quer mesmo, e aí o fluxo de cadência serve justamente, entre outras coisas, para fazer com que a gente finalize aquele cliente sem ficar com o cara ali um mês, 40 dias, 45 dias na nossa base, sabendo que o cliente mal respondeu a gente. Ou então, até mesmo a situação onde o cliente está com o número inválido, a gente fez todas as tentativas que a gente precisa e sabe que realmente aquele cliente não a gente não consegue aproveitar ele. Ah, veio um DDD errado, o cara pôs um número que não existe e assim por diante, entendeu? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um fluxo de cadência focado em 7 tentativas de contato que a gente faz ao longo de 4 dias em pelo menos 3 canais, tá? Então, quais são os canais de atendimento que a gente vai falar aqui? Telefone, WhatsApp e e-mail, tá? A gente vai usar essas três formas de contato aqui para a gente conseguir falar com o cliente, tentar falar com o cliente, pelo menos, né? Aqui deu um bugzinho aqui na hora de montar o PowerPoint, pessoal, mas basicamente aqui a gente tem os 4 dias que a gente faz contato com o cliente, tá? Então, o que acontece? Primeiro dia, ligação e WhatsApp. Galera, muito importante também uma coisa que eu vou falar, tá? Tentem sempre ligar para o cliente. Ah, mas eu gosto de falar pelo WhatsApp. O WhatsApp é mais simples, eu consigo falar com mais tranquilidade e tudo mais. O WhatsApp ele é mais simples, mas ele acaba não gerando conexão com o cliente, tá? Só o fato de você conseguir falar com o cliente por voz, o mundo perfeito seria você falar com ele pessoalmente. Como hoje a logística não permite isso, se a gente for sair para visitar cada cliente que demonstrou um mínimo de interesse por imóvel, a gente vai gastar toda a nossa comissão só com combustível, tá? Então, as opções que a gente tem são tentativas de contato remoto mesmo, ligação, WhatsApp, e-mail, videoconferência, assim por diante. Mas sempre tentem fazer o primeiro contato de vocês por ligação, tá? Não conseguiu fazer uma ligação, aí tentem falar com esse cliente pelo WhatsApp. E aí, qual que é a minha sugestão nesse ponto aqui? Você mandou um WhatsApp para o cliente, mesmo você mandando um WhatsApp, tenta puxar o cliente de volta para a ligação, tá? Pelo menos no primeiro contato. Você coloca assim, você tenta fazer ali 3, 4 tentativas de contato com o cliente num determinado horário. Na sequência, você já manda a mensagem: Fulano, aqui é o Ednardo da Realiza Construtora. Eu estou retornando, tentei retornar o seu contato a respeito do imóvel X que você procurou. Tentei falar contigo por telefone. Tem algum horário onde a gente possa se falar melhor, onde a gente possa conversar? Se o cliente, pessoal, der abertura para vocês ligarem para ele, tentem sempre ligar, tá? Aí se o cliente fala, não, manda por aqui mesmo, vamos conversar por aqui mesmo. Aí não tem para onde correr, você realmente faz pelo WhatsApp. E aí uma dica que eu dou para vocês terem uma conexão melhor com esse cliente, caso ele fique só no WhatsApp, é o seguinte, normalmente o primeiro contato do cliente, quando o cliente fala do WhatsApp, a primeira coisa que ele pergunta para vocês é assim, manda fotos.
Às vezes, quando o cliente vem automaticamente para vocês, quando é uma campanha que a gente faz de WhatsApp, por exemplo, que a gente não precisa seguir necessariamente esse fluxo, que aí você está recebendo, né, você é inbound. A gente tem um inbound e um outbound. O outbound é quando a gente está buscando contato com o cliente, o inbound é quando o cliente tentou contato conosco. Vamos supor que o cliente mandou uma mensagem para você e fala assim: manda foto. Para você tentar criar algum tipo de conexão com ele, uma coisa que eu gosto de fazer é o seguinte: eu pergunto para o cliente, faço uma perguntinha besta para ele. Eu falo assim: eu posso mandar as fotos por aqui mesmo? Se você fez isso, o cliente normalmente ele vai te responder alguma coisa. Porque muitas vezes o cliente só coloca assim: gostaria de foto do produto e some. E aí você não fez, você recebeu aquele negócio, você às vezes você fez um pequeno cumprimento com ele, falou: "Ó, bom dia, meu nome é fulano de tal e tudo mais, vou atender você", e na sequência você já mandou as fotos. Às vezes o cliente recebeu aquelas fotos e não falou com você nunca mais. Então tenta buscar esse pequeno gancho. Você fala para o cliente antes de você mandar a foto, fala: "Ô fulano, tudo bem? Eu posso mandar as fotos por aqui mesmo? Ou você quer por e-mail?" Provavelmente o cliente vai falar para você assim: "Não, pode mandar por aqui", porque já está no WhatsApp, o WhatsApp é mais simples, mas só de você ter feito esse pequeno contato com ele, você já aumentou um pouco a sua conexão com ele, tá? Então fica uma dica: na hora que vocês conseguirem falar com esse cliente pelo WhatsApp e o cliente for pedir informações, e você vê que o cliente está meio calado, por assim dizer, não está se comunicando muito com você, use esse ganchinho, que às vezes você vai conseguir desenvolver um pouco mais uma conversa com ele, tá? Beleza. Ednardo, tentei ligar para o cliente, tentei mandar um WhatsApp para ele, ele não respondeu. Beleza. Nesse dia, você pode até tentar mais algumas vezes, mas é bem provável que esse cliente talvez não vá atender, tá? Qual que é a minha sugestão? Se você recebeu essa lead, se você fez essa tentativa de contato no período da manhã, você aguarda um tempo maior e no período da tarde você tenta novamente falar com esse cliente. Então, o cliente chegou de 10, 11 horas, você mandou mensagem no WhatsApp, ele não te respondeu. Você pode fazer mais uma tentativa ali no comecinho da tarde, que é um pouco antes do final do horário de almoço dele, que normalmente é ali entre 1 e 2 horas da tarde. Então, quem tem uma hora de almoço, 1 hora ele está voltando, então ele está com a cabeça mais fresca para te responder. E quem tem 2 horas de almoço que sai ao meio-dia, tem até um pouco mais de tempo livre. Então, você tem chance de falar com esse cliente nesse momento. Ou então, bem no finalzinho do dia, tá? Agora, se você receber esse cliente no período da tarde, aí a orientação é você esperar o dia seguinte. Você faz as tentativas, né, de ligação no WhatsApp, se o cliente não respondeu, no dia seguinte, você começa de novo, repete o processo. Faça uma ligação para o cliente, 2, 3 ligações, tá? Se o cliente não respondeu, você novamente manda um WhatsApp para ele. Falou: fulano, aqui é o Ednardo, eu tentei falar com você novamente aqui, porém eu não consegui. Tem algum horário que eu possa falar com você? Você gostaria de marcar para um horário específico que você possa falar? Você ainda tem interesse em você até dá uma cutucada, fala: "Ó, você mandou mensagem para um produto, você tem interesse em saber informações do produto?" Então é isso que você faz. Uma outra alternativa, no caso, quando a gente recebe lead por formulário, a gente sempre recebe o e-mail do cliente. Manda um e-mail para o cliente, tá? Há muitos anos atrás, a gente tinha uma coisa que a gente chamava de carta de vendas, tá? A carta de vendas era uma carta de apresentação, era um texto bem redigido, se apresentando o seu produto e fazendo uma oferta para ele. É uma coisa que se usa bastante hoje, tá? A única coisa que aconteceu foi porque ela mudou de formato. Então, quem é do digital aí, talvez já tenha ouvido falar de um negócio chamado VSL, tá? VSL nada mais é do que uma carta de vendas em vídeo, tá? A diferença é que em vez de você ter todo aquele conteúdo escrito, agora você tem um videozinho mandando para ele, explicando tudo. Se você tiver facilidade com gravação de vídeo, você pode gravar um vídeo de apresentação e você deixa ele salvo no seu celular, no seu computador e manda para esse cliente. Se você não tiver, faz uma carta de vendas formal, tá? Então você faz uma cartinha, falou: fulano, muito obrigado pelo seu contato, eu vi que você tem interesse no produto X, faça uma pequena descrição do produto, tá? Nada muito informativo para ele, porque se ele tiver as informações que ele precisa, pode ser que ele não queira mais falar com você, porque ele já sabe o que ele precisa saber, e se coloca à disposição dele. Você pode fazer isso com e-mail ou com vídeo, tá? Grava um videozinho no celular mesmo, fala: olha, fulano, que bom, eu vi que você entrou em contato aqui, faz um vídeo no decorado.
Eu vou mostrar para você aqui uma prévia do produto aqui, tá? Isso aqui é o nosso decorado aqui do Varandas Park. Eu estou mostrando para vocês aqui a varanda, a integração. O produto é muito bom, a previsão de entrega, fala da localização do produto. De repente faz um takezinho lá na porta da obra para você mostrar a avenida principal, para o cliente ter uma boa noção daquilo, tá? Então, conseguiu falar com ele, passou as informações, ótimo. Não, Ednardo, eu não consegui. Aí a gente vai para o terceiro dia. No terceiro dia, se você quiser fazer uma tentativa de ligação, você faça, não tem problema nenhum. Mas ali você já pode concentrar as suas tentativas de contato no e-mail ou WhatsApp, tá? E de novo, pessoal, o e-mail ele é muito funcional, tá? A gente tem essa noção, essa impressão de que ninguém abre e-mail, mas normalmente a gente abre e-mail com uma certa frequência. O que a gente não faz é ficar vendo coisas que são inúteis. O e-mail, infelizmente, muita gente está mandando coisa para ele sem ser solicitado. Então, quando eu vou lá para minha caixa de e-mail, eu vou ver aquelas coisas, eu falo, isso aqui é do banco, isso aqui é da loja tal, da loja Y, da loja aquilo. Aqueles lá, normalmente, eu não vou querer abrir. Mas se eu for fazer um e-mail de forma bem organizada e colocar no título do e-mail, retorno de contato a respeito do produto tal, aí a pessoa vai passar o olho e falar, retorno de contato? Não, o que é isso aqui? Entendeu? Aí ele vai lembrar lá na cabecinha dele, falar, é que eu preenchi um formulário, eu tentei falar com o cliente daquele produto. E, de novo, se ele realmente estiver interessado, ele vai abrir seu e-mail e vai ver. Então, deem o devido valor ao e-mail, pessoal, que vocês estão perdendo um grande canal de comunicação a despeito do WhatsApp. Fala, a gente só vai falar no WhatsApp, o cliente responde mesmo no WhatsApp. Não é isso. O e-mail ele é muito importante também e ele sim dá um retorno para vocês se o cliente tiver algum interesse em falar com vocês, tá bom? Ok. Cliente não respondeu o e-mail, cliente não respondeu o WhatsApp no terceiro dia. Você passa mais um dia e no quarto dia, que nesse caso aqui é o último dia, você repete o processo, mas agora você já fazendo uma finalização. Então, olha, fulano, aqui é o Ednardo, novamente, da Realiza Construtora. Eu tentei fazer contato com você por várias vezes ao longo da semana, porém eu não tive sucesso, tá? Eu não sei se você ainda está interessado em imóvel. Nesse momento, eu sou até um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais curto e grosso, entendeu? Eu não sei se você ainda tem interesse em imóvel, mas eu não vou mais tentar fazer contatos com você. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar aqui um resumo do produto. Aí, nessa hora, sim, você pode passar as informações do produto, que você já não tem aquela expectativa de falar com ele. E eu vou me colocar à disposição para você, para qualquer dúvida, tá? Se você ainda quiser alguma informação, basta você me procurar nos contatos que eu estou informando abaixo, que eu tenho toda a disposição, todo o prazer de atender você novamente, tá? E, pessoal, não conseguiu falar com esse cliente? Finaliza, tá? Eu vou abrir o CRM. Normalmente eu chego no CRM aqui, a gente usa, você tem tanto o app da Realiza quanto outros CRMs. Aí eu vou lá, estatística da semana. 150 clientes, 150 leads que chegaram. Aí eu tenho 150 leads, aí eu tenho 149 leads em atendimento, ou seja, os corretores começaram a atender praticamente todos esses clientes. E eu vou ver que não tem nenhuma lead finalizada e também não tem visita, não tem proposta, não tem nada. Ou seja, o cliente não encerrou, segundo o que eu estou vendo no aplicativo, o cliente também não evoluiu. E aí eu vou dar uma olhada nessas leads, eu vou ver o cliente está há 40 dias parado na etapa de atendimento. Gente, se o cliente não conversou com vocês nesse período, é porque ele não está no momento de comprar. Então, não é interessante para vocês deixar aquele cliente ali conversando, parado naquela etapa ali, porque ele acaba atrapalhando vocês, atrapalha o rendimento de vocês. Então, fez esse fluxo aqui de 7 tentativas de contato ao longo de 4 dias, o cliente não te deu nenhum tipo de retorno, encerra com ele, entendeu? Até porque esse número 7 que a gente colocou aqui também não é porque é um número mágico, não é porque é o número da sorte, não. Estatisticamente falando, a gente consegue, a maioria das conversões que acontecem, ou seja, contatos com sucesso que a gente consegue fazer com o cliente, são em até 7 tentativas, tá? 2, 3 tentativas não adianta, e quando eu falo tentativas, são em dias diferentes, tá? Não adianta você virar e falar, mas eu liguei para esse cliente 12 vezes hoje. Pô, cara, se ele não te atendeu hoje, é porque ele não vai te atender agora por algum motivo, entendeu? Às vezes o cara está na reunião, às vezes o cara está ocupado, ele está viajando e assim por diante. Por isso que a gente divide esse período em vários dias, tá? Mas se você tentou fazer todas essas tentativas de contato aqui nesse período, nesse espaço de tempo, você tem pelo menos 80% de chance de conversão desse cliente, tá?
esse cliente realmente quiser comprar alguma coisa, você com certeza vai ter algum sucesso. Se você não tem sucesso, é porque o cliente realmente não quer mais falar contigo. Acontece muito do cliente, às vezes, na empolgação, ele vai lá e clica, preenche o formulário e manda um oi para você, mas depois ele vai ver as informações do produto e descobre que não é para ele, tá? Só que esse cliente ele não vai virar para você e falar, eu vi o produto ali, mas descobri que ele é muito caro para mim, que eu tenho vergonha. E a rede social, a internet, ela dá essa possibilidade da gente cortar a pessoa sem dar satisfação nenhuma. Então, se a gente tivesse numa loja, numa situação de não existisse internet, por exemplo, você ia conversar com o cliente, se o cliente não quisesse comprar, o cliente ia virar para você, não, fulano, eu mudei de ideia, eu não vou comprar agora não, eu vou deixar para depois. Na rede social, como a gente é meio insensível na rede social, simplesmente para de responder o cliente. É um comportamento legal? Não, não é, mas a maioria das pessoas fazem isso. Lá, eu não quero falar agora, eu não quero mais comprar esse produto, então eu vou dar um bloco nesse cara, eu vou silenciar, porque eu não quero mais responder essa pessoa, entendeu? Mas lembrem-se sempre disso. Se o cliente não deu retorno para vocês, finalizem com esse cliente agora, para não ficar ocupando a cabeça de vocês. Beleza? É, dando um retorno para isso, sobre essa questão do encerramento, é muito importante que vocês saibam a hora de parar, tá? É, façam todas as tentativas de contato que eu falei. Então, naquele final que eu falei para vocês, ou até no momento deixa claro isso aí que eu estou colocando. Reitera a tentativa de contato nos dias anteriores. Então, fulano, tentei falar com você por várias vezes ao longo dos últimos dias, porém não consegui. Tá? Então, estou deixando aqui um resumo do produto. Então, você resume o produto, fala da oportunidade que ele está perdendo, fala, ó, estamos com excelente condição. A gente viu recentemente aí que vai ter algumas mudanças em relação ao financiamento da Caixa, o que para construtor aqui, para os produtos que vocês estão trabalhando, é uma coisa excelente, porque o cliente não vai mais procurar imóvel usado, pelo menos vai diminuir, porque diminuiu para 50%. E os produtos de valor agregado mais alto, de 400, 500 mil, a taxa de financiamento deles, ela caiu bastante. Então, isso impacta bastante em relação à forma como o cliente vai comprar. Então, hoje, por conta dessas mudanças, a melhor oportunidade que vocês têm é realmente em cima de um produto Minha Casa Minha Vida, um produto de um ticket ali até 350, 400 mil reais no máximo, que a gente tem uma margem de financiamento maior ainda, tá? Disponibilizo para esclarecer o cliente caso ele queira retornar, tá? É, inclui o número de contato dele para você, de repente, fazer algum tipo de envio para ele posteriormente e encerra o atendimento, tá? E segue sua vida para o cliente seguinte. Evita deixar o seu cliente na base em atendimento sem nenhum tipo de ação, tá? Sua lead no CRM, ela só pode ter dois status, tá? Ou o cliente está em atendimento com algum tipo de atividade agendada, tá? Ou seja, o cliente está em atendimento, mas ele tem uma visita marcada, ele tem uma proposta, você tem um agendamento de contato futuro. Ah, eu tenho uma reunião com esse cliente dia tal. Hoje é dia 15, dia 17 está marcada a reunião. Você está com a lead na etapa de atendimento sem nenhuma ação, ela quer dizer que você não está fazendo nada. É aquele negócio que eu vou entrar lá, aí eu vou ver no status lá, cliente em atendimento no WhatsApp. Aí eu vou ver o tempo, 15 dias. Pô, você está 15 dias falando com o cliente no WhatsApp e não evoluiu nada, tem alguma coisa errada. Ah, é porque esse cliente não quer comprar. Então finaliza, entendeu? Então, ou esse cliente está em atendimento com alguma atividade, tá? Algum follow-up agendado com ele, ou o atendimento dele foi finalizado. Você tem que encerrar, vai dar ele como finalizado, uma outra oportunidade, de repente, você tenta retornar contato com ele. Lembrando, pessoal, que atendimento finalizado não significa que ele vai sair da sua base. Tá? É só para você entender na sua cabeça que aquele cliente não vai comprar de você agora. Mas nada impede você de fazer um ofertão para ele depois, de fazer algum tipo de ação com ele daqui 1, 2 meses, para você, de repente, tentar trazer ele de volta para o seu funil de vendas, tá? É, outra coisa importante, follow-up de pós-venda, tá? Isso aí é uma coisa que eu vejo pouquíssimas pessoas fazem, pelo menos dentro do círculo de corretores que eu tenho contato. Pessoal, fez a venda, agradeceu, postou a chave lá com a fotinha, com a graça de Deus, aquela coisa toda. É importante para você ter prova social, mas mantenha um contato com esse cliente depois, tá? Então, manter um bom relacionamento com o cliente que já comprou, ele não só fideliza o cliente para você, mas também aumenta a chance de você receber uma indicação.
E olha o tanto que é legal. Uma indicação, pessoal, é uma lead qualificada. É uma lead que você não vai ter que fazer tudo isso que eu estou falando aqui, tá? Que o cliente ele já está mais qualificado, ele já está adiantado na jornada de compra dele. E o mais importante, ele tem um viés de confiança em você. Porque ele virou para o amigo dele que comprou imóvel e falou: eu comprei do Douglas, eu comprei do Borella. E eles falaram que você atendeu eles muito bem. Então você já tem um passo a mais que você não precisa conquistar isso. Que você já conquistou. Então, trabalhe bastante após venda para esse cliente também, entendeu? Pós-venda também, ela gera muita oportunidade de você gerar valor para esse cliente e até gerar negócio, a oportunidade de negócio. Então, após a venda, você pode recomendar um fornecedor para ele, como, por exemplo, um decorador, um marceneiro. Falar: eu tenho um cara muito bom para fazer armário aqui, entendeu? Eu preciso dar uma conexão de internet. Eu tenho um cara aqui que ele mexe com a internet, ele monta aí tudinho para você, entendeu? Então, e ele pode mostrar também o quanto que o seu imóvel valorizou, tá? Ou seja, às vezes o cliente é aquele cliente investidor, ou até mesmo é um cliente que ele estava com um pouco de medo e o produto está na planta, e você fala: olha, fulano, aquele produto que você comprou, lembra que você comprou um ano atrás, ele estava 280 mil. Hoje ele já está 340, tá? Ele nem foi entregue ainda, mas ele já teve toda essa valorização, tá? Isso ajuda você também a gerar relacionamento com o seu cliente. De repente pode até gerar algum tipo de negócio, o cliente fala: então, como eu sou investidor, eu quero vender o áudio dele, você me ajuda a vender? E você vai ter um novo negócio em cima do mesmo cliente, tá? Então é importante também. A lead de indicação, como eu falei para vocês, ele é o melhor tipo de lead para você converter em vendas, porque você vai ter todo esse viés de confiança que eu falei, você vai cortar tempo e você vai conseguir, inclusive, fazer uma venda bem mais rápido do que normalmente esse processo todo que a gente tem aqui, tá? Então, pessoal, o que eu tenho para falar a respeito de follow-up é isso, tá? É uma conversa rápida, como eu já falei sempre. Nosso tempo aqui ele é muito curto, tem muitas outras coisas que a gente poderia falar sobre isso, mas eu acho que o mais importante aqui é deixar claro para vocês a necessidade de vocês terem um processo para vocês falarem com esse cliente, para vocês manterem relacionamento com esse cliente antes, durante e depois da venda, e vocês terem o máximo possível de aproveitamento com essas leads, sem ficar com esse negócio de: eu preciso receber mais leads, tá? Não é mais leads. Quanto mais leads, melhor para vocês, mas é muito importante que vocês tenham cada vez mais capacidade de converter esse cliente que vocês estão recebendo para vocês terem um aproveitamento melhor, entendeu? De 2, 3, 4, 5%, entendeu? Quanto mais clientes você conseguir, é o tal do espremer cana. Então, quanto mais suco você conseguir tirar desse cliente, melhor para você, entendeu? Imagina você pagando pelas suas campanhas, o tanto que é caro, tá? Uma lead é 7, 8, 10, 15, 20 reais. Então, cada lead dessa que chegar, você tem que tirar o maior proveito dela possível, tá? E o mais importante de tudo é vocês tentarem, buscarem ter uma mudança de comportamento, tá? Uma mudança de ação em relação ao que vocês estão fazendo. Então, se você faz sempre as mesmas coisas que você andou fazendo, você sempre vai ter os mesmos resultados. Então, tentem mudar a forma como vocês estão fazendo. Se a forma de vocês atenderem, de vocês prospectarem o cliente hoje não está funcionando, sempre buscam uma forma diferente, tá? Uma hora vocês vão aceitar. Eu não estou falando que assim, só de vocês fazerem isso, vocês já vão ter uma mudança de vida, não. Mas é uma tentativa, pode ser que se isso não funcione, amanhã ou depois você busca outra forma. O importante é não ficar parado. Vocês vão testando, testando, na hora que vocês acharem o formato que funciona, vocês seguem adiante. Beleza? Então é isso. É um prazer toda quarta-feira estar com vocês. Toda quarta-feira Muito estar obrigado. com vocês. Te vejo Muito no obrigado. Até a próxima Te vejo no semana. pódio. Valeu, pessoal.